Fala, gente, eu sou o professor Felipe Paglia e abordaremos um tema nesse vídeo bastante polêmico, que é a escola sem partido. E eu vou estar explicando para vocês. Segue a vinheta e a gente volta já já. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Do que se trata, em linhas gerais, esse projeto Escola Sem Partido? A ideia é a seguinte. O projeto aponta o que os professores não podem tomar em diálogo e debate em sala de aula. Em linhas gerais, ideologia de gênero, além de proibir também o professor de emitir a opinião sobre alguns casos, sobre algumas temáticas propostas para discussão em sala de aula. A grande questão aí é o medo, a insegurança, as incertezas que giram em torno da ideia e do fato de que algumas pessoas pensem que o professor doutrina os alunos, né? A ideia seria de doutrinação, um questionamento à doutrinação. Bom, mas isso é um tanto quanto questionável. Então, a partir de agora, estarei apresentando argumentos que mostram o quanto essa lei ela é equivocada e também inconstitucional, tá bom? Vamos lá! O primeiro argumento é a partir da lógica do conceito. Olha o nome do projeto, Escola Sem Partido. Há um problema aí. Primeiro, não existe educação e ideologia. Pensem comigo. O simples fato de você dizer que é a favor de uma escola sem partido já não mostra que você está tomando partido, que você está defendendo uma posição, inclusive neste caso, ideológica. Então há um problema, uma incoerência conceitual aí. Não existe essa ideia de escola sem partido. A segunda questão é de uma linha um pouco mais reflexiva. Vamos pensar um pouquinho quais são os objetivos da educação básica no Brasil. Fundamental 1, 2 e o ensino médio, por exemplo. Para que serve? Qual é o objetivo do Estado ou da própria educação ao término deste ciclo da educação básica? Quero citar e lembrar vocês de algumas leis aqui, que eu tenho tudo anotadinho, bonitinho aqui, olha. Primeiro, o artigo 205 vai dizer que a educação tem que visar o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania, certo? O artigo 1º da LDB diz o seguinte: a educação abrange processos que se desenvolvem na convivência humana. Artigo 2º, a educação tem que ser inspirada nos princípios de liberdade e ideias de solidariedade humana. Preparar para o exercício da cidadania. E o artigo 3º vai dizer que um dos princípios aí da educação tem que ser o respeito à liberdade e espaço à tolerância. Olha só, de alguma maneira nós temos que entender que a educação básica tem como objetivo formar cidadãos, prepará-los para a vida. Existe um outro documento também, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. É a partir desse documento que todos os currículos das escolas são preparados e organizados para que o seu filho ou você mesmo possa aprender as matérias na escola. A Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta como objetivo alcançar 10 competências. Eu quero destacar duas para vocês aqui, tem outras, mas eu quero só duas para nós não nos prendermos muito. A primeira delas é a competência geral 9, que diz respeito à empatia e cooperação. O objetivo dela é promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, acolhendo a valorização da diversidade entre os indivíduos e grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. E a competência 10 tem como título Responsabilidade e Cidadania, e ela serve para o aluno ser capacitado a tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Ou seja, pessoal, o objetivo da educação básica é preparar a juventude para se relacionar em sociedade, cumprir seu papel cívico, ser um bom cidadão, formar
pessoas que se relacionem de uma forma devida, de uma maneira esperada dentro do contexto social que nós temos, ok? Então esse é o objetivo da educação básica, formar cidadãos para atuarem em sociedade. E qual é a grande marca da sociedade? Eu quero fazer essa pergunta a vocês. É a diversidade, é a pluralidade. Então, se na escola nós não conseguirmos trabalhar essa diversidade, como formaremos essa juventude para lidar com essa diversidade em sociedade? É uma pergunta interessante. Muito bem, galera. Então, agora eu quero apresentar para vocês a seguinte interpretação e argumento. Olha, baseando-me lá no artigo 206 da Constituição em 2 incisos. Precisamente o inciso 2 e o inciso 3, tá bom? Esses incisos vão dizer quais princípios a educação deve se pautar. Então, o inciso 2 no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. E o inciso 3, no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, pluralismo e liberdade são 2 palavras fundamentais aqui neste artigo. Liberdade para ensinar e pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, interpretações, métodos pedagógicos, tá bom? Vamos lembrar de uma coisa, o projeto Escola Sem Partido quer limitar a atuação pedagógica dos professores, limitar a estratégia metodológica para se alcançar aquelas competências para o exercício da cidadania que eu falei anteriormente. Então, olha só, em matéria de lei já está aqui um erro. Não se pode proibir o professor de usar qualquer método pedagógico que seja, é inconstitucional. Além disso, o professor tem liberdade em ensinar. Essa é uma verdade que precisa ser compreendida, tá? Olha, mas você não precisa se preocupar. Há uma grande tensão social hoje no imaginário da sociedade que o professor quer doutrinar os alunos a serem de esquerda. Isso é falácia, isso é mentira. Isso é transportar o campo do diálogo sobre educação para um campo ideológico. Há um princípio pedagógico, uma linha que vai defender que a educação tem que formar cidadãos pensantes, que questionem essa realidade. O professor tem que se preocupar em ensinar o aluno a pensar, mas a pensar certo. E pensar certo nessa questão seria desenvolver uma capacidade crítica nos alunos, né? Seria mostrar a eles que é possível criticar a realidade social, econômica, política e ideológica ao qual estamos vivendo e na qual nos encontramos, tá? Então essa vertente pedagógica, ela vai defender um ponto de vista que ficou conhecido como pedagogia da assunção. O que é a pedagogia da assunção? Dentro do processo de formação do seu filho, do seu processo de formação, é importante que você aprenda a assumir suas convicções, né? A assumir-se politicamente, economicamente, ideologicamente. Você tem que assumir suas convicções, né? Aí vem uma coisa importante: assumir pensamentos e convicções é diferente de doutrinar. O objetivo do professor não é doutrinar. Por isso ele pode assumir suas posições e suas bandeiras. Não há problema nenhum no fato do professor assumir-se, por exemplo, de direita, em assumir-se de esquerda. Não há problema nenhum o professor dizer que é a favor de um determinado tema. Não há problema, ele se assume. E pedagogicamente falando, o professor tem o direito de sair da neutralidade. Porque existem algumas questões, e isso Russell já falava lá na década de 1920, que são tão abstratas que as crianças e adolescentes não conseguem aprender apenas
ouvindo, apenas sendo ministradas, onde o professor vai lá no quadro, escreve, olha isso, isso e isso, entenderam, pessoal? Entenderam, professor? Não, existem questões que o aluno só aprende quando observam, quando estão em contato com aquilo diretamente. Então, no caso, não é que o professor, ao assumir sua posição de esquerda ou de direita, vai dizer, olha, você tem que ser de direita ou de esquerda. Não. O que ele está mostrando para o aluno é que o aluno pode se assumir em algum momento, seja sobre o que for. Não, eu sou a favor e eu sou contra. Agora, o importante é que o professor deixe claro que o aluno precise questionar, argumentar, expor a sua capacidade intelectual de forma muito bem construída, e o professor vai auxiliar nesse processo. Um exemplo que eu posso dar para vocês dentro desse quesito é o seguinte, vamos pensar, se a educação tem como objetivo formar cidadãos e o professor pode assumir suas convicções, além disso, influenciar no comportamento, olha só, o professor ensina o aluno a ser responsável. Digamos que o professor passa uma lição de casa, o aluno traz a lição pronta, ótimo, mas ela está errada, o aluno errou ao desenvolver a questão em casa ou a tarefa de casa. Não tem problema, o professor vai cumprir o processo dele, a responsabilidade nessa questão pedagógica, e vai mostrar, olha, essa parte está errada. Agora, seria muito pior se o aluno não entregasse. O principal objetivo neste quesito, ao passar a lição de casa, não é a lição estar certa ou errada, mas é gerar e construir no aluno um senso de responsabilidade. Ele precisa ser responsável. A tarefa de casa é dele, então ele precisa ser responsável. Como que o professor vai ensinar a responsabilidade ao aluno? O professor ensina a responsabilidade para o aluno sendo responsável pelo exemplo, que é a lógica de eticidade. Não é? Então, por exemplo, vamos pensar assim, chegando no horário, cumprindo todo o planejamento, todo o calendário que foi traçado. Então, é desta forma. A educação básica se preocupa em formar cidadãos, em prepará-los para a vida. Né? Então, o simples fato do professor assumir convicções, ele está deixando claro que o aluno pode assumir as dele também. E, além disso, aprenderá que é fundamental tolerar, né? Aceitar essas diferenças e aprender a se relacionar com a diversidade. E pode ficar despreocupado, porque o simples fato do professor se assumir intelectualmente não significa doutrinação. Eu acabei de passar por uma experiência em sala de aula. Eu cheguei para os meus alunos e falei, olha pessoal, quero falar com vocês um assunto sério, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu disser que a única coisa correta nessa face da terra, a única coisa ideal é ser corintiano, é torcer para o Corinthians, vocês sentem-se no mínimo balançados para torcer para o Corinthians também? É óbvio que não. E ainda foi motivo de chacota. Fala, professor, para de ser louco, de Corinthians não serve para nada. Então, assumir-se não significa doutrinar. São duas coisas totalmente diferentes, ok? E essa lei Escola Sem Partido parece que ela foca e aponta para um problema específico da educação. Parece que o problema da educação são os professores. E não é bem assim. Se você parar para pensar e refletir, o problema da educação são os números muito altos de alunos por sala de aula. O problema da educação é a má estrutura. O problema da educação são os baixos salários e a falta de reconhecimento social dos professores. Isso sim é um problema que precisa ser discutido e analisado. Tá certo? Bom, gente, é o seguinte, deixe seus comentários aqui. Se você também é contra a escola, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa ideia, divulgue para me ajudar a compartilhar os pensamentos. Se você é a favor da Escola Sem Partido, também comenta aí, vai ser um prazer dialogar e construirmos o conhecimento juntos, tá certo? Continue acompanhando o meu canal, foi um prazer, o tema é bastante emblemático, espero que tenha conseguido em poucos minutos expor aí a razão pela qual eu sou contra, tá bom? Um forte abraço, beijos do Pro e até a próxima!